Bom, meu nome é Luciano, eu trabalho com o Paulo e com a Arins ali na Nelway. Uma equipe lá que chama de Black Ops, na real, até a gente nunca consegue responder o que é esse troço de Black Ops, mas a gente acaba auxiliando os times de desenvolvimento para tentar implementar a cultura de DevOps dentro dos times, né? A gente tem os times autônomos e aí a ideia é que a gente faça um suporte para esses times. Assim. A gente tem um pouco de skill mais de... Eu tenho mais skill de Ops, depois o Victor vai se apresentar também, mais de desenvolvimento, e aí a gente acaba ajudando as equipes ali na Nel. Vou passar aqui o microfone para falar aqui também, Bizarro. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Pizarro. Primeiro, queria falar que é um prazer estar aqui de volta aqui na Digital, né, onde eu trabalhei 13 anos, foi muito legal, foram vários aprendizados, vários momentos muito shows, assim, várias festas loucas. Né? Mas quem trabalha na distro aproveita, porque a gente aprende muita coisa aqui. Né? Foram vários amigos que a gente fez, que eu fiz, né? Então é um prazer estar de volta. Pode falar, gente, eu também trabalhei. Eu fico feliz também que o Rafael está como diretor agora, está ajudando a promover esses eventos aí também, muito legal. Bom, a ideia é a gente falar aqui um pouco, eu sou do time do Core lá na Nelway, né? E uma das nossas funções é fazer que várias pesquisas near real time aconteçam, né? Então, para isso a gente usa o Elasticsearch e a ideia é de falar como é que a gente faz o deploy do Elasticsearch na Azure e com o High Availability. Acho que o Black Ops também serve para passar slide quando tem apresentação, tá ligado? Contrata e passa slide. Não, só para contextualizar um pouquinho, a gente trabalhava com a AWS e a gente tem ainda um dos nossos clusters de Elastic operacional lá, só que a gente foi fazer a migração para Azure. E quando a gente foi fazer a migração para Azure, aí a gente teve que se preocupar com algumas coisas que até então a gente não tinha necessidade, porque por particularidades mesmo da AWS e da Azure. Então é isso que a gente quer passar para vocês, assim, as dores que a gente teve na migração, qual foi o... Sim, bem bala de prata para tu ter alta disponibilidade realmente e resiliência de um cluster na Azure, né? Então acho que essa é a ideia da apresentação. É isso aí, pessoal? É isso aí. Então, beleza. A gente acabou não dando tempo para ensaiar, né? Então, a gente vai meio que informalmente aqui. Vamos lá. Se alguém atrapalhar alguém aqui... Vai lá. Tá, então aqui é só para rapidinho para que a gente usa o Elasticsearch lá, né? A nossa solução é um SaaS, né? Então foi diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar na distro, então a gente só tem praticamente um deploy, né? A gente não é para cada cliente, a gente monta uma máquina, instala só. Então esse negócio de SaaS incomoda pra caramba, parece que a gente virou um médico agora, né? Porque a gente tem um monitoramento, aí toca alarme, tá lá para sair com a mulher, aí de repente toca alarme, tem que olhar. Mas enfim. Então, com o Elasticsearch a gente faz, o pessoal a gente tem, por exemplo, 35 milhões de empresas e o cliente vai lá e fala, quero essa empresa só de Santa Catarina, ele busca rapidamente, só em tempo real, né? E ele faz todas as agregações, né? É mais ou menos, para mostrar esses gráficos, é mais ou menos isso que a gente usa o Elastic ali, né? Ok, daí é uma aplicação, né? Agora isso. Seria outra aplicação. Outra aplicação que a gente usa também, o Elastic, para fazer busca espacial, né? Então a gente entra um shape, carrega uma KML e traz as empresas que estão dentro desse shape. Tudo isso é feito com o Elasticsearch também, né? Pode passar aqui. Então, só para ter uma ideia de alguns números, né? Hoje a gente tem 35 milhões de empresas, 204 milhões de pessoas físicas, 204 porque tem os que já morreram também, né?
processos judiciais, 223 pessoas. 50 milhões de empresas dos Estados Unidos, 8 milhões de imóveis rurais, 5 milhões, e por aí vai, né? Então, isso aí, junto com as réplicas, tudo, em disco, mais ou menos, a gente tem uns 10 teras de dados, né? Uma coisa que, se a gente for olhar, assim, tipo, a quantidade de registros, ele não é tão grande pela quantidade de espaço em disco que a gente tem no storage, né, do Elastic. Isso é uma particularidade daí porque no final a gente acaba usando o Elastic um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas usam o Elastic, né? Então, tipo, um documento mesmo, se vocês precisarem vai poder falar, mas é um exemplo de um documento nosso, né, de uma empresa. Ele tem 35 milhões de empresas, mas assim, cada empresa, por exemplo, a gente tem mais de 1000 campos sobre a empresa, né? Então, como a gente pode procurar por qualquer campo, empresas que têm um sócio com tal nome, né? Então, para cada campo, a gente cria, o Elastic vai criar um índice reverso, né? Então, o que seria o índice reverso? Ele, por exemplo, assim, o campo F. Então, tipo, para cada valor do F, então, por exemplo, Santa Catarina, ele já vai ter todos os IDs das empresas que tem em Santa Catarina. Então, Paraná, vai ter todos os IDs de empresas que tem no Paraná. Então, quando eu faço uma busca lá que eu quero empresa de Santa Catarina ou Paraná, simplesmente ele só vai fazer o ou desses dois conjuntos de IDs, né? Por isso que é rápido, né? Então, para cada campo ele cria um índice, então, por isso que acaba ficando espaço grande nos discos, né? Tá, então se a gente fosse colocar tudo isso numa única máquina ia ser difícil de ficar escalando ela verticalmente, né? Aí a ideia é ficar carregando esses índices tudo em RAM, né? Quando tem aqui no disco, senão ia ficar muito lento, então escalando verticalmente, fica cada vez botando mais memória, aí não rola, né? Então o Elasticsearch é legal, porque ele trabalha com chaves, né? Então, qual que é a ideia? Tentar mostrar um pouco da arquitetura do Elasticsearch. Então, tipo, aqui embaixo tem os datas nós, onde eu vou pegar aquele meu índice lá de empresas e ele vai dividir esse índice, vai colocar um pouquinho em cada máquina, né? Então, cada máquina vai ter alguns chaves, né? Deixa eu só tentar fazer um gancho aqui. É que assim, quando tu vai subir o Elasticsearch, se tu pegar, subir o Elasticsearch, ele já sobe, ele tanto vai trabalhar com o Datadog quanto um client e também com o master. Tem outras formas de tu subir também o serviço do Elastic. Então assim, quando tu vai fazer um deploy maior, eles recomendam tu separar as funcionalidades de cada nó mesmo. Então assim, tipo, eu vou ter, o que é o client node que a gente colocou ali em cima, né? Que está aqui. Os client nodes, eles só vão atender request HTTP, e aí eles vão pegar e distribuir isso para o cluster. A gente tem os master, a responsabilidade do master é só gerenciar o cluster mesmo. Então, tipo, ele não vai ter aqui dados. E aí tu tem o data node, onde realmente tu vai ter os dados, né? Então, isso daqui só para exemplificar, então, mais ou menos a arquitetura que a gente tem. A gente tem um load balance, que a gente sempre bate no IP do load balance, que vai distribuir para os client nodes. Esses client nodes têm que ser máquinas grandes também. E aí os client nodes vai devolver a request para o cliente. O master ele vai gerenciar o cluster. E isso eu já falei, desculpa. É uma coisa importante de separar o master quando tu tem um cenário maior. Cara, esse vídeo é muito louco, ó. Aí aqui você vai conseguir. Desculpa. É que você vai conseguir. Se você separar os master dos datas ou dos clients, tu pode ter um nó aqui que está fazendo um processamento muito pesado. E se tu estiver rodando o processamento do master junto, o master pode, por exemplo, parar de se comunicar com o seu cluster. E aí tu vai ter uma partição do seu cluster, tu vai ter uma outra reeleição de master, tu pode ter alguns problemas. Então essa é a ideia de separar dessa forma aqui, né? Não é para gastar mais dinheiro na Azure. Então, o índice de empresas, por exemplo, a gente cria ele com 20 chaves, né? Então hoje a gente tem lá 20 data nodes, né? Então em cada nó vai ter um chave desse índice, né?
Quando chega pelo load balance, sei lá, uma pesquisa, fala, me traz empresas de UF Santa Catarina. O Client Node, ele manda para todos porque pode ter empresa de Santa Catarina aqui, né? Em todos os datas nó. Então ele manda para todo mundo, cada nó faz a sua pesquisa separadamente. E eles mandam a resposta para os clients nodes. Aí o client nodes ele agrega todas essas pesquisas, junta e devolve para quem fez a requisição. Né? Como o Caribe já falou, o Luciano já falou, os master nodes eles cuidam da saúde do cluster. Né? Então, por exemplo, se eu tirar um nó aqui e morrer um nó, esqueci de falar, cada shard a gente também cria uma réplica dele. Então, além de ter os 20 shards primary, a gente cria mais 20 de réplica, a gente faz de réplica 1. Então, se um nó morrer aqui, a gente ainda continua funcionando. E aí o cluster, os masters vão rebalancear esses shards. Se eu botar mais data nodes, eles vão rebalancear os shards. Né? O Elastic ele foi pensado assim para ser realmente a prova de falhas, né? A prova de falha, o que quer dizer a prova de falha? Se tu tem uma máquina lá que tem dados que tu falhou, tu continuar com o teu cluster operacional e respondendo as requests e tal. Então para fazer isso tem alguns conceitos, que é os conceitos de shards e o conceito de réplica. Aí o conceito de shard tipo, eu tenho lá um índice que tem 1 tera. Aí eu vou dizer que meu índice de 1 tera, ele vai ter, eu vou dizer que vai ter 20 shards. Então ele vai dividir esse 1 tera em 20 pedaços, 20 shards. E aí ele vai distribuir na quantidade de máquinas que eu tiver. Se eu tiver 20 máquinas ali no cluster, vai ficar um shard em cada máquina, em cada data node. E aí conforme vai criando assim, se amanhã a gente for, em vez de 1 tera, foi 10 tera, a gente vai só escalando horizontalmente o número de shards. Isso, aí tipo o lance da réplica é assim, agora eu tenho aqueles 20 shards, eu quero garantir que se uma máquina minha falhar nesse cluster de Elasticsearch, eu continuo respondendo. Então assim, tipo, peraí, eu tenho 20 máquinas e 20 shards, se falhar uma máquina, ferrou, vou perder 20 avos dos meus dados. A gente vai mostrar isso mais pra frente. Tá vendo? Falei, a gente não ensaiou antes, ferrou, foi mal. Só mais um detalhe aqui, por que tem 3 masters também? É porque eles têm que fazer consenso para eleger qual que vai ser o master que vai estar coordenando isso. Né? Então, por exemplo, se colocar 2 só, aí tem se tiver aquele split brain, né, que as máquinas não caíram, mas a rede caiu a comunicação entre eles. Aí, tipo, eles iam ver que não estão falando com o master que estava eleito, né? Então cada um ia sumir. Então, para evitar o split brain, a gente tem que sempre botar 3. Porque se a rede quebrar aqui, esse aqui o consenso seria tipo metade mais 1, né? Então, como é 3, teria que ter pelo menos 2 votando, né? Então, se a rede quebrar aqui, esse aqui não vira master e esses 2 vão eleger 1. Se a rede quebrar aqui, mesma coisa, né? Então, tem que ter sempre 3 masters para evitar o split brain, né? Isso aí tu configura também, eu acho que disseram que... Aqui o número de clientes aí podia ser um só, né? Mas a gente colocar pelo menos 2 para ter redundância, se não morrer a gente continua funcionando, né? No desenho teria 3, mas só por causa da carga mesmo. Aí já é uma dica da Azure, né? A gente vai passar para frente porque... Tá, então agora a ideia é falar como é que a gente faz o deploy de todas essas máquinas primeiro, né? Na Azure, né? Só para, pode ser, o sizing das VMs que a gente tem naquele desenho que a gente mostrou. Então, os master são máquinas menores, o Hara já até falou na apresentação dele dos titles das máquinas na Azure, mas tu tem lá a DS2V2, é uma máquina menor, ela tem 7 GB de memória e 2 cores. O Client Node, que são aquelas máquinas que vão atender request para os clientes, é uma DS13V2, que tem 56 GB de memória e 8 cores. E os Data Nodes, que são as máquinas onde a gente deixa os nossos dados, são máquinas um pouquinho maiores e ela tem uma particularidade, assim. Essas máquinas aqui, elas têm disco SSD mesmo. Então ela tem 64 GB de memória, tem 8 cores e tem 1.4 tera de disco SSD na máquina. Aqui tem um probleminha que é o seguinte, esse disco SSD ele é efêmero. Se a máquina morre quando tipo, ela subir de novo, tiver algum problema, se ela tiver que ir para um outro rack, ou mesmo que para uma outra máquina física que ela está rodando ali na Azure,
tu perder os dados. Isso é bem parecido também com os discos efêmeros da AWS, tá? Nada novo. E a gente já trabalhava assim porque a gente precisa de performance. Infelizmente, a gente precisa indexar também esses dados ao mesmo tempo que a gente precisa fazer busca. Então, a gente tem que ter discos que performam bem. Precisa de muito IOPS, né? Então, o SSD ele é bem melhor do que usar os discos de storage lá, né? Apesar de os discos lá na Azure serem bem melhores do que na AWS. Não. Isso foi um ganho que a gente teve migrando para Azure. Assim, os discos da Azure performaram melhor do que o da AWS. Tem esse problema, então a gente tem que garantir que se uma máquina morrer, a gente não vai perder os dados. Ela vai perder, mas a gente tem que garantir que vai ter réplicas em outras máquinas. Isso, a gente vai ter réplica ou algum mecanismo do cluster se virar ali sem uma intervenção nossa. Tá. Então, só uma coisa, a gente trata lá na ANEL, assim, tudo, a gente trata a infraestrutura como código, né? Então, assim, a gente tem que apesar é bem fácil, a Lara mostrou ali, criar pelo painel, pelo CLI, né? Mas se a gente tiver que construir toda a infra de novo, ou, por exemplo, o Luciano foi lá e saiu da empresa, só ele vai saber como construir. Então a gente faz, para não só se perder, a gente trata toda a infra como código, né? Então se a gente quiser subir toda a nossa infra de novo em outra região lá da Azure, a gente só dá um comando e ele constrói toda a infra do zero. Desde parte de rede, security groups, tudo, né? As máquinas. Né? E aí a gente usa duas ferramentas para fazer isso, né? Depende do time, cada um usa uma, né? Se quiser falar. Então, acho que nos outros eventos a gente até falou das ferramentas ali, do KLB. É uma ferramenta que a ANEL desenvolveu, que na verdade ela funciona também para a AWS, mas quando a gente foi migrar para a Azure, a gente colocou mais força ali para contribuir para o projeto. Usa Nash Script, que é um shell que também foi feito ali pelo pessoal da ANEL. Tem algumas particularidades, tem algumas coisas legais, algumas outras coisas não legais, assim, mas a gente tem usado bastante para fazer a automação da nossa infraestrutura e o time do Core subiu toda a infra do Elastic utilizando essa ferramenta. Por exemplo, a gente está fazendo um for, que aí tem o número de nós, vai ser 20, por exemplo, aí ele vai configurar alguns parâmetros, né? Desde o tamanho da máquina, a versão do CoreOS que a gente usa, em que região que a gente vai construir. Usuário, ele já vai deployar um usuário lá chamado Core, já vai carregar a chave para a gente poder fazer SSH para a máquina. E um custom data aqui que eu vou explicar depois o que é. Desculpa, perdão. Não, faz mal. Eu esqueci Bem ensaiado. Não, o pior é que isso daqui não é nem ensaiado, que eu pensei que eu esqueci que está espelhado, perdão. Queria abrir as páginas do projeto. Tá? Sempre zoa comigo, é sempre assim. Não, beleza, né? Vamos para o próximo. Eu só ia abrir aqui e mostrar a página onde está a página do projeto. E aí. Bom. E aí a gente tem o Terraform. Não sei se o pessoal já trabalha. Alguém já usa o Terraform? Alguém já usa, bom, KLB vai ser o pessoal da ANEL. Eu gostaria se alguém de externo levantasse a mão. Alguém usa o KLB? Fora o pessoal da ANEL? Aqui? Não? Pô, tô vendo? A ferramenta é bem usada. Boa. Não, mas vale a pena se tu quiser ter contato, tá no GitHub, é aberto. Voltando aqui para a documentação, Terraform, tanto o Terraform quanto o KLB são ferramentas que vão falar com essas APIs que as clouds fornecem para que a gente consiga criar esses recursos, Mas, a ideia é tratar como código mesmo, a gente commita isso no GitLab, qualquer alteração que a gente faz na infra, abre um merge request, alguém revisa, aceita, né? Então a gente consegue sempre guardar tudo no Git, né? Não fica nada feito lá nas máquinas que depois a gente consiga reproduzir. E aí já tem uma coisa legal, que é o sistema operacional que a gente usa, né? Ali, CoreOS, o pessoal já conhece CoreOS? Ou quem conhece CoreOS? Já, o pessoal legal. Quem não conhece CoreOS, dá uma avisar. Pode falar. A gente usa então como sistema operacional das máquinas o CoreOS.
a gente achou legal por alguns motivos, né? Então, primeiro que ele é um Linux minimalista, que ele não tem, você não consegue instalar pacotes, não tem gerenciador de pacotes. Então ele já vem com... Alô? Ele já vem com... Ele é feito para rodar com containers, né? Ele já vem instalado com... Ele já vem instalado com Docker e Rocket. O file system dele é read-only, então você não consegue alterar nenhum binário, nada, né? E como ele é minimalista, ele fica mais fácil de estar as versões das libs, do kernel mais atualizadas. Então qualquer correção de segurança acaba saindo mais rápido a distribuição do CoreOS do que, por exemplo, um Ubuntu, que ele tem um monte de outras dependências, ele não evolui tão rápido, né? E ele tem uma coisa interessante, que é o Cloud Init. Então, quando a máquina sobe para o CoreOS, a gente já fala quais containers a gente quer que ele já saia executando, né? É uma coisa importante, assim, que a gente acabou escolhendo o CoreOS, que a gente trabalha todos os nossos serviços, etc., as coisas que a gente roda lá com container. E ele foi desenvolvido para esse mundo, assim, e para operar em cluster. Então, ele tem algumas ferramentas legais. A parte que o Pizarro falou ali da parte de atualização automática, ele é um fork lá do Chrome OS, do Google. E aí ele tem uma estratégia de duas partições, tem a partição primária e a secundária, o A e B. Aí, ele está rodando na partição A. Aí, sai uma atualização de segurança. Ele vai baixar a atualização de segurança ali, a atualização dele na partição B. Kernel e o base dele, né? E aí, beleza, deu ok, baixou na partição B, ele rebuta a máquina e já sobe na partição B com a versão nova. Se der algum problema, ele faz o fallback na partição antiga. E ele também coordena, assim, que se todas a gente tem sempre dualidade, no mínimo, né? Duas máquinas fazendo a mesma coisa. Se as duas rebutarem ao mesmo tempo, ficaria disponível o serviço. Então ele coordena, que ele vai primeiro rebutar uma para atualizar, e depois rebutar a outra, né? E outra coisa legal, como a gente não consegue instalar nada, file system, tudo read-only, ninguém vai lá e consegue botar nada na máquina, né? Então a ideia é só rodar containers mesmo, né? Quando a máquina rebutar, vai se perder tudo que foi feito na máquina. Então, para reforçar aquela ideia de tratar como código a infraestrutura, né? O Cloud Config é uma outra coisa legal, que geralmente o pessoal trabalha instala o sistema operacional, coloca um agente lá de gerência de configuração, um Puppet, um Chef, um Ansible, ou qualquer outra ferramenta depois de gerente de configuração que vai fazer a instalação, realmente fazer o deploy, ou fazer a instalação dos softwares lá dentro do sistema operacional. O CoreOS ele já fornece uma ferramenta para fazer isso, que é o Cloud Config, e agora eles têm uma ferramenta nova que chama Ignition. Isso daqui é um Cloud Config do CoreOS, para quem não conhece. Então, tu tem algumas seções, ele é baseado no fork do Cloud Init, tem algumas especificações só do CoreOS. Então, aqui eu estou definindo, quem já usa systemd, o pessoal já está acostumado talvez com as units. Então, aqui a gente está escrevendo, na verdade, um arquivo de unit. Então, tem uma seção de units, eu estou colocando aqui o nome da minha unit chamada Elasticsearch. Aí eu tenho aqui a descrição da minha unit. Tem uns detalhes importantes aqui para o Elasticsearch conseguir alocar. Quando a gente sobe o Elasticsearch, a gente fala para ele alocar toda a memória que a gente passou para ele ali. Então daí a gente precisa passar algumas configurações específicas da Unity para o Docker conseguir fazer isso. Mas isso daqui é um templatezinho de uma Cloud Config. Então a gente descreve que tudo que a gente vai querer fazer na máquina, tipo tuning do systemctl, eu quero modificar alguma coisa no disco, tipo, a gente habilita o Hug Pages, faz um monte de coisinha específica, então está tudo dentro do CoreOS, está tudo automatizado aqui. Então, no Cloud Config. Aí só para seguir a linha de raciocínio, então, com o Terraform ou com o KLB a gente constrói toda a infra, as máquinas, né? Só que se ele só subisse e rodasse o CoreOS, ele não ia estar fazendo nada, aí a gente teria que fazer depois um segundo passo de fazer o deploy. Então a gente aproveita, você pode voltar um pouquinho 2 slides ali? Mais esse aqui, ó.
Na hora que eu falo aqui que meu sistema operacional vai ser o CoreOS, né? E quando a máquina subir, esse custom data aqui é exatamente o arquivo de cloud config lá que a gente estava mostrando que ele vai carregar na máquina. Então quando essa máquina subir, o CoreOS vai bootar e vai rodar o Elasticsearch. Então é o jeito que a gente deploy o Elasticsearch hoje assim, né? Aí um detalhezinho na Azure, que a gente também foi para lá assim, se deparou com isso, que só funciona essa automação do user data para as máquinas que tu está rodando no sistema operacional. Eles estão a cada 15 dias, 20 dias na ANEL e acompanhando o nosso processo de migração. A gente tem um Slack Tem um Slack para falar direto com o pessoal da Azure. A gente nunca tinha visto isso na AWS, assim, a gente até comentou, assim, E qualquer problema que a gente tem, a gente tipo, aciona o pessoal e eles respondem tipo, na hora. Assim, tipo, é um canal de contato. Isso é fora o suporte, né? Tem o suporte normal e tal, mas assim, esse apoio que eles estão dando para a gente fazer essa migração é bem gigante, assim, bem legal. E aí a gente está num processo agora de migrar a produção desse cluster para Azure. A gente tem um cluster de QA que foi migrado. Está testando agora, né? Deixamos mais um mês aí, já está mais de um mês rodando para ver o comportamento máximo, morre. Acho que dá para falar que o custo ainda é 30%, né, Rara? Mais barato, né? Mas só de não pagar em dólar e pagar imposto lá e tal, já tem... bem na... acho que isso... A gente está na versão 2.4 ainda, né? A gente ia migrar para 5, né? Só que como entrou a migração para Azure, a gente acabou atrasando. Né? Então, é porque quando eles mudam os majors, sempre tem uns break changes lá, né? Então tem algumas coisas que quebraram, então a gente tem que ainda refatorar alguns serviços nossos para poder migrar para 5, né? Provavelmente vai ter que reindexar tudo o cluster de novo. Aí a gente focou na Azure, mas agora o próximo passo, assim que for para a produção, é evoluir para o 5, né? Inclusive tem várias, a espacial está mais rápida, né? Tem várias melhorias. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que é isso aí. Se alguém quiser conversar depois do Elasticsearch, o cara é esse aqui, ó. Precisar. Que isso.